Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus sobre o coração de cada um de vocês. Vamos para a ministração da mensagem. Sabe, a Bíblia, alguns dizem que a Bíblia tem entre 8.000 promessas, outros dizem 3.600. Há uma Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia de promessas. Ela diz que tem 1.100 promessas e está dividida em 71 temas diferentes. Agora, 3.600, 8.000, 1.100, quantas promessas a Bíblia tem? A Bíblia tem milhares de promessas. Porém, a quantidade não é tão importante quanto nós confiarmos no Deus que fez a promessa para nós e saber que Ele cumprirá cada uma delas em nossas vidas. Então, o que é mais importante diante das promessas não são quantas são, mas é a confiança em quem fez as promessas para nós. A Bíblia, ela é escrita de Gênesis a Apocalipse, ela tem 66 livros, ela tem 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, num período de entre 1.600 anos, alguns dizem. No entanto, se pudermos resumir toda essa história de Deus, perfeita, linear, em uma única palavra, eu diria, promessas. Promessa. Aí você pode dizer, por quê? Deus fez tantas promessas ao seu povo. A primeira promessa que Deus fez está registrada em Gênesis 3, versículo 15, que ele diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi a primeira promessa que Deus fez, nós conhecemos essa como protótipo do Evangelho, a primeira menção do Evangelho que diz que Deus nos salvaria por meio de alguém nascido como nós, e Ele faria alguma coisa. E olha que promessa poderosa é essa, ela destrói qualquer hipótese de abandono ou desistência da parte de Deus em nos amar, em se relacionar conosco, em ter comunhão. Por quê? Porque essa promessa foi feita logo após o homem não oferecer o melhor a Deus, ou dar um abraço em Deus, ou prestar um culto a Deus, mas logo após o ser humano, na pessoa de Adão e Eva, pecar e cair. Aí Deus faz essa promessa, que Ele traria uma solução definitiva, e essa solução se cumpriria em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No entanto, a Bíblia vai fazendo promessas de Deus. Deus fez promessas a Noé. Deus fez promessas a Abraão, ali em Gênesis 12. Deus prometeu uma nação, e essa nação chamaria por seu nome. Ele seria o seu Deus, e aquela nação seria o seu povo. E era uma forma do que Deus fazer, de Deus alcançar as demais nações. Deus estava chamando e formando uma nação, por meio de um homem, Abraão, a qual não ofereceu a Deus condição alguma para que Deus fizesse essa nação. E isso são promessas de Deus. Quando Deus decide prometer algo para nós, Ele não vê se nós somos as melhores possibilidades ou se temos os melhores recursos para que Ele possa cumprir algo. O que Deus confia é na sua própria palavra, e Ele vela para se cumprir. E a Bíblia diz que Abraão era um homem estéril, a sua mulher estéril, avançado de idade, não poderiam ter filho, e Deus deu Isaac a ele, e começou ali a nação. E essa nação, que é o próprio povo de Deus, Israel, atrairia as demais nações da terra, ao passo que eles olhariam para Israel, e veriam o próprio Deus sendo Salvador e Senhor daquele povo. Essa foi uma promessa que Deus fez. Nós falaremos sobre essa promessa um pouquinho mais à frente, no decorrer dessa mensagem, mas, contudo, como povo de Deus, Israel, eles tinham um princípio que eu acho maravilhoso, que era relembrar sempre as promessas que Deus tinha dito a respeito deles. Se você teve a oportunidade de assistir a série do The Chosen, você vai ver algo fantástico ali. Você vai ver que eles, o povo de Israel, fazia questão de sempre relembrar as promessas de Deus. Eles relembravam um ao outro, quando eles estavam tristes e nos dias maus, eles relembravam. A primeira capítulo, você vê um pai relembrando as promessas de Deus à sua filhinha que estava com medo. Isso era um hábito deles. Tanto que no livro de Lamentações,
escrito pelo profeta Jeremias, onde a tônica desse livro é descrever o cativeiro que o povo de Deus, Israel, estava enfrentando lá na Babilônia. O sofrimento, as dores, o mal de um inimigo. E ele vai descrever isso, ao lembrar como pode acontecer isso ao povo que Deus prometeu cuidar, amar, se relacionar, dar uma terra próspera. E o povo da promessa de Deus, como isso poderia acontecer? Aconteceu por causa do afastamento do povo de Deus em se relacionar com ele. No entanto, o que Jeremias faz em Lamentações? Ele vai relembrar as promessas de Deus. Olha, se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir ali em Lamentações 3, você vai ver Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 3, versículo 21 até o 23, é um texto muito conhecido, que o profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele vai dar continuidade falando: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Aí ele diz: grande é a tua fidelidade. Mas olha o final do texto, o que o profeta relata: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias está trazendo à memória o que? As promessas de Deus. E eles estavam vivendo dias maus e sombrios como nação. Não tinha terra, estava sendo escravizado e as coisas indo de mal a pior. Mas eles traziam à memória as promessas do Senhor, dizendo: Deus é fiel para cumprir, grande é a sua fidelidade. E as misericórdias do Senhor nos acompanharão e nos levarão de volta aquilo que Deus prometeu. No entanto, ele diz: mas o Senhor é a minha porção. E eu digo isso à minha alma: pode esperar, porque o Senhor cumprirá cada uma das suas promessas. Agora, eu gostaria de ler com você o primeiro texto, que é uma das promessas que Deus fez ao seu povo, que eles sempre faziam questão de relembrar. Essa é uma das promessas que o povo de Deus sempre faziam questão de relembrar. Isaías 43. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Isaías 43. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Uma das mais relembradas promessas do povo de Deus. Diz assim: mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, que os criei para a minha glória, que formei e fiz. Essa era uma das mais relembradas promessas que o povo de Israel fazia questão de lembrar, dizendo que Deus os chamou pelo nome. Vocês eram o meu povo, o amado, desejado meu. Eu dei por resgate tudo para vocês, a fim de que vocês pudessem ser o meu povo e eu ser o seu Deus. Coisa preciosa. Eles faziam sempre questão de relembrar essa. No entanto, diante das milhares de promessas que existem na Bíblia, de algumas que nós acabamos de dizer, eu faço uma pergunta a você: qual é a maior de todas as promessas? Qual é a maior? A resposta é: a maior promessa que Deus fez para nós é Deus conosco. Essa é a maior promessa que Deus fez para nós, que Ele estaria conosco. Ali em Mateus
capítulo 1, versículo 23, se você puder abrir, está repetindo o que o profeta Isaías havia dito em Isaías 7,14. E diz bem assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Uma pergunta que surge é: você viu algum discípulo de Jesus chamá-lo de Emanuel? Ou alguma pessoa no meio da caminhada de Jesus ali relatada de Mateus, Marcos, Lucas e João nos evangelhos chamá-lo de Emanuel? Você não vai ver ninguém chamá-lo de Emanuel. Como também você não vai ver ninguém chamá-lo dos nomes que é dito que ele teria ali em Isaías capítulo 9, versículo 6, que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que não? Porque isso era atributos ou era o cumprimento das promessas que Deus faria cumprir em Jesus. Jesus é o cumprimento do quê? Da promessa que Deus estaria conosco para sempre. Que Ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade em nossas vidas. Era o que Deus viria cumprir. Então Jesus, Ele é o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Não chamamos de Emanuel, mas sabemos que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E essa é a maior de todas as promessas que Deus poderia nos fazer e nos dar. A sua presença continuamente conosco. Meus irmãos, eu quero mostrar nas Sagradas Escrituras que essa é a maior de todas as promessas, e ela está de Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim, como o Senhor havia dito. Bom, quando Deus fez a humanidade, ali, por meio de Adão e Eva, diz em Gênesis 3, versículo 8, que o Senhor andava no jardim na viração do dia. Isso mostra algumas lições para nós. Primeiro, naquele dia, que faz questão de mencionar isso, Adão e Eva não vão à presença de Deus, eles se escondem, como diz o texto, porque eles haviam pecado contra Deus, desobedecido à voz de Deus. E eles não desejam a presença do Eterno. Mas nós entendemos que Deus estava ali, no compromisso dele conosco, de ser o nosso Deus presente. Então Deus estava na viração do dia, mostrando para nós que Deus, Ele é um Deus pessoal. Por quê? Ele vem ao nosso encontro. Ele é um Deus íntimo, porque Ele deseja ter uma comunhão plena e real conosco. Ele não é uma matemática, Ele não é um triângulo, Ele não é algo abstrato, Ele é real. Você pode se relacionar e senti-lo. E Ele é um Deus relacional, porque Ele nos criou para que tenhamos comunhão com Ele. E esse foi o propósito da criação de Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão plena com Ele. Contudo, Ele também é o restaurador, porque quando eu e você pecamos, nós não fizemos nada para que pudéssemos haver uma reconciliação entre nós e Deus. Mas como está escrito ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Deus enviou o seu próprio Filho Jesus, para que Ele reconciliasse o mundo consigo mesmo. Ele estava em Jesus reconciliando o mundo conosco. E isso é visto lá no princípio. Por quê? Quando Deus vai na comunhão, Adão e Eva não se apresentam, eles se escondem. E dá a ideia do seguinte: ele se abate dizendo, Deus está ali e tal, não vamos lá, não vamos nos apresentar para Ele. E Ele nem vai perceber isso, Ele vai embora. Deus poderia falar assim, nossa, Ele não veio, são 2 horas da tarde, são 19h30, ou são 20 horas, era o horário que nós tínhamos combinado. Ele não veio, eu vou embora. No entanto, Deus não faz isso. Diz que tem uma pergunta dizendo, onde estás? E aí Deus vai procurar Adão. Lógico que Deus sabia onde ele estava, escondido, mas Deus não estava encontrando ele na comunhão. Então Deus vai para trazê-lo de volta, e é onde Deus faz a promessa, que um dia alguém nos vestiria com as vestes de uma pele, porque Ele providenciou uma pele, uma roupa de pele, e de uma vez por todas, nós estaríamos com Deus, e Ele estaria conosco para sempre. Vamos olhar mais alguns exemplos. Jacó. Quem foi Jacó? Abraão, a promessa de um povo. A Abraão, Gênesis 12. Depois Deus dá um filho a Abraão, Isaac. E a Isaac ele gera Jacó. Jacó vai ser transformado em Israel por Deus. Você não será mais chamado Jacó, mas será chamado Israel.
Israel leva o nome do povo de Deus, o povo de Israel. Agora, o que acontece? Jacó, Israel, está prestes a morrer. E ele vai falar com seu filho José. José lembra, vai ao Egito. E ali Deus prospera o povo dele no Egito. Mas aquela não era a nação que Deus queria dar ao seu povo. O Egito vai subjugar o povo, vai escravizar o povo de Deus. Mas antes de Jacó partir, o patriarca, ele vai abençoar os seus filhos. Ele chama José e ele fala algo em Gênesis 48, versículo. Gênesis 48. Vamos conferir lá em Gênesis 48. Se você puder abrir a Bíblia. Versículo 21. Diz assim: Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Jacó, ou Israel, faz uma promessa, relembra uma promessa que Deus havia dito. E ele fala de uma maneira confiante, para trazer esperança e segurança ao seu filho José, dizendo: eu vou partir, eu vou deixar vocês, mas não se preocupe, Deus estará com vocês. Eu posso me ausentar, mas Deus não se ausenta. Ele estará com vocês e cumprirá cada uma das suas promessas. Não se preocupe, Deus fez uma promessa a mim, mas é Ele que está velando para cumprir agora na vida de vocês. Eu estou partindo, mas o nosso Deus permanece o mesmo e estará com vocês para sempre. Que segurança, saber que o nosso Deus não esquece das suas promessas e é Ele que as cumprirá. O segundo exemplo é Moisés, porque agora o povo de Deus está sendo escravizado no Egito, está sendo maltratado, e era o povo que Deus havia prometido uma terra, e eles não estão na terra. E agora Deus vai levantar um libertador para cumprir o que Deus havia prometido, de dar uma terra e conduzir esse povo até a terra prometida. Esse homem é Moisés. E a Bíblia diz que havia chegado o tempo de Deus cumprir a promessa, ali em Êxodo. Agora, pausa. Sabe por que Deus vai cumprir essa promessa? A palavra de Deus, de maneira ousada, diz ali em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, tendo ele falado, não o cumpriria. Meu irmão, sabe por que Deus vai cumprir as promessas dele? A Bíblia dá uma comparação: Deus não é homem, ponto. Ele é Deus e é soberano. Então nós confiamos no caráter dele. E é por isso que ele cumprirá as suas promessas. Agora, Deus vai agir por meio de Moisés. Quem age é Deus, envia as pragas, age e transforma o coração de Faraó, que permite que o povo de Deus vá e Deus conduz agora o seu povo. Havia libertado eles da escravidão. No entanto, eles estão caminhando. E eles precisam chegar a uma terra prometida. Agora Moisés fala: Deus, o Senhor me usou para tirar o povo do Egito. E aonde será essa terra? Eu preciso de uma direção do Senhor. E ele faz uma oração que está em Êxodo, capítulo 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 33. Vamos lá juntos. Diz-nos assim do versículo 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo do Egito. Porém, não me deixe de saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo e todos os demais povos da terra? Sabe o que Moisés está dizendo ao Senhor? Em outras palavras, na sua oração: eu sei que o Senhor prometeu para nós uma terra, mas nós ainda não chegamos nela. Eu não sei qual o caminho que eu devo tomar, e nem o que vai acontecer. O Senhor pode me dizer o caminho, o que vai acontecer? Deus não diz nenhum caminho,
Mas Deus diz uma coisa para trazer segurança ao coração de Moisés: a minha presença vai com você. E aquilo Moisés diz assim: é exatamente isso, Deus, que me traz segurança, porque se a sua presença não for comigo, eu não vou dar mais nenhum passo, e acaba o projeto, não conte comigo. Nós ponhamos um fim a essa viagem até a terra prometida. Mas, Senhor, porque a tua presença vai conosco, essa é a diferença de nós, dos demais povos da terra. O Senhor está conosco, e isso nos diferencia dos demais outros povos. Que promessa preciosa! Eu estarei com vocês, Moisés, essa é a garantia. Uma das promessas que mais se repete na Bíblia Sagrada é: vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é uma das promessas que mais se repete. Por exemplo, ela está em Jeremias 7, 23, Jeremias 30, 22, Jeremias 31, 33, Jeremias 32, 38, Ezequiel 14, 11, Ezequiel 36, 28, Ezequiel 37, 23 e 27, Zacarias 8, 8, Hebreus 8, 10 e Apocalipse 21, 7. A promessa que Deus dizendo: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Estarei com vocês. Nós nos relacionaremos. Essa é a maior promessa e ela se cumpre e confirma em Jesus. Assim como em Gênesis, toda a humanidade representada por por Adão e Eva, se afastaram da presença de Deus. E é o próprio Deus quem vai atrás dele, dá o passo na reconciliação e deseja trazê-los de volta à comunhão. Agora, em Jesus, o cumprimento, nós vemos ele fazer a mesma coisa. Não é os discípulos que vão atrás de Jesus, mas é Jesus que vai atrás dos discípulos e começa a chamá-los para estar com eles. Eles deixam redes, trabalho, sua vida e tudo e começam a seguir Jesus, a se relacionar com eles. E chega um dado momento em que eles veem Jesus agindo e vendo que ele era a expressão exata do Pai. E agora Jesus diz que é necessário cumprir uma das promessas de Deus. E qual era? Que Deus redimiria o seu povo. E de uma vez por todas, ele nos resgataria. E a forma de ele fazer isso era que o seu filho iria para a cruz e morreria. Aquilo esmaga o coração dos discípulos, deixa eles preocupados e com medo. Talvez é a mesma preocupação, o mesmo medo lá de Gênesis, quando Adão e Eva fracassaram e falharam, dizendo: nós não temos mais a presença de Deus. E os discípulos pensaram: se ele for, o que vai ser de nós? Nós não teremos mais o Deus conosco. Mas aí Jesus faz a promessa dizendo: não, Deus não esqueceu dessa promessa. Essa é a maior de todas. Em João 14, versículo de número 16 ao 18, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A promessa de Jesus é: eu vou, mas a minha presença estará com vocês, por meio do Espírito Santo, o Deus em nós. Umas últimas palavras de Jesus, ele disse ali em Mateus 28, versículo 20: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, o que isso muda na sua vida, a maior promessa? O que ela altera na sua vida? Saber que Deus está conosco. E como disse aqui nessas últimas palavras de Jesus, que Ele estará conosco todos os dias. Você sabe o que significa a expressão todos os dias? Significa todos os dias mesmo. Porque Deus é o Deus Emanuel. E a maior promessa que Ele nos fez é que Ele estaria conosco para sempre. E Ele estaria conosco nas nossas lutas e dificuldades. Isso te ajuda? Porque para Jacó ajudou, para Moisés ajudou, para os salmistas ajudaram eles, para os profetas também. E o próprio Senhor Jesus fez questão de relembrar: eu estou com vocês todos os dias. Ele também estará conosco na sua fragilidade e insignificância. Quando você não pode fazer nada e nem sabe o que fazer, Deus está com você. Ou quando você celebra a vida e o momento do nascimento, ou quando você chora a morte e a despedida de alguém que você ama, Deus está com você.
Quando todo mundo vai embora, as portas se fecham e as pessoas viram as costas e você se vê sozinho, Deus prometeu que estaria com você e não nos desampara. Essa é a nossa segurança, que Ele estará conosco todos os dias. Deus prometeu estar com você. E por que Ele prometeu estar com você? Você, pai ou mãe, percebe que o seu filho tem uma tarefa difícil para fazer. Por exemplo, ele quer aprender a nadar. Ele quer nadar. Aí, o que você poderia dizer a ele? Tudo bem, pode ir ao rio, vai lá, nade, depois você volte. E você diz à mãe, não, o pai diz à mãe, deixa o menino ir, não faz nenhum mal. A verdade é a seguinte, se você deixar o seu filho ir, ele vai fracassar, ele não vai conseguir e ele pode morrer. O senso de cuidado para você, pai e mãe, diz, vai com ele. Então existem muitas tarefas e muitas coisas na vida dos filhos que os pais fazem questão de estar junto, porque sabe que ele vai fracassar, ele não vai conseguir. Aí você vai com o filho lá para o rio e ele começa a dar suas primeiras braçadas e você vê que depois da terceira e quarta ele começa a afundar. Mas você está ali para levantá-lo e trazer de volta. E ele continua dando braçadas. E ele vai adiante, e ele consegue cumprir uma tarefa, talvez nadar. Só que ele só conseguiu nadar, não se afundar e poder voltar para casa seguro, porque você estava com ele, ajudando ao lado dele. Sem você ali, seu filho poderia não voltar, ou certamente se afogaria. E por que Deus prometeu estar conosco? Porque de alguma forma nós também nos afogaríamos. Nós não seríamos capazes de dar as braçadas e nos manter salvos na superfície, controlando todas as coisas diante das tempestades, das adversidades, dos enfrentamentos. Não seríamos capazes. Nós não poderíamos voltar para casa seguros. Só há um jeito de isso acontecer, se Deus estiver conosco. E é isso que Ele escolheu fazer. Foi eu e você que pecamos, que rompemos a nossa comunhão, que decidimos desobedecer a Deus, e fomos nós que comprometemos toda essa relação entre nós e Deus. Ele tinha o direito do não, de nos abandonar, de esquecer e dizer é o fim. Mas Ele escolheu estar conosco. E essa é a nossa única chance de viver uma vida. Porque você nunca estará tão vivo quanto na presença de Deus. Como também você nunca estará tão morto quanto estiver fora da presença de Deus. É na presença de Deus que nós encontramos vida, sentido e significado. E saber que Ele está conosco altera tudo. Porque nos preenche de sentido, nos preenche de vida, nos preenche de satisfação. Eu quero concluir com você e permita que Deus ministre ao seu coração. O maior presente que Deus pode nos dar, e a maior de todas as promessas que Deus pode nos dar, é a sua presença. É Deus conosco. Eu sempre volto a lembrar a igreja de Jesus, que quando você pede que Deus te dê o melhor, Ele não pode te dar nada além dele mesmo, porque essa é a maior e a mais preciosa de todas as promessas. E sabe, eu e você não fizemos nada por ela, nem poderíamos comprá-la. Nós só podemos desfrutar e agradecer a Deus todos os dias. Sabe qual é a forma que Deus te ama? Te ama hoje, te ama para sempre. Porque Ele desejou ter comunhão com você para sempre. Lá no princípio nós somos criados para estar com Ele. O pecado tentou nos tirar. Deus enviou Jesus, o Deus conosco. Jesus morreu e venceu. Enviou o seu Espírito, o Deus conosco. E o Espírito está nos conduzindo de volta à comunhão plena com o Pai, de volta para casa, seguros. Então, todas as vezes que você pede o melhor, Deus se lembra da maior promessa. E Ele cumpre ela em sua vida. Desfrute da presença de Deus todos os dias.
Sabe por quê? Qual é a principal promessa que Deus nos deixou na eternidade? Alguém diz o galardão, salvação na eternidade. Então vamos ler o que está dito então em Apocalipse 21, retratando a eternidade. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e o mesmo Deus estará com eles. Olha que coisa preciosa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Pausa. As primeiras coisas, tudo isso aqui se passaram, mas Deus esteve conosco, fazendo ao nosso lado, enfrentando com a gente, ajudando-nos a vencer essas coisas, até que elas não existissem mais. Seguindo. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Qual que é a maior promessa? Deus conosco. Deus estará conosco. Mas agora já não existirá mais o mal, não existirá mais as coisas ruins. Somente a presença eterna, plena do nosso Deus para a gente desfrutar. Deus é conosco para sempre. Se você decidir confiar em Jesus e decidir que Deus, permitir que Deus caminhe com você, será para sempre. Vamos orar e nós vamos ministrar a ceia. Queria convidar a Camila, minha esposa. Nós vamos orando enquanto isso. Pai, como é bom saber o quanto que o Senhor nos ama, ao passo que deu o seu único filho. Nos amou a tal modo que a gente, mesmo falhando e fracassando, o Senhor resgatou-nos, trouxe de volta a sua presença. Que promessa preciosa, saber que o Senhor está conosco. Agora, o Senhor está com esse que nos ouve, nos assiste, onde ele estiver. Está e deseja transformar, deseja limpar, deseja salvar, deseja curar, deseja restaurar, porque o Senhor está fazendo coisas novas por meio de Jesus. A nossa alma que está sedenta, vazia, cansada, triste, deseja ouvir a tua voz. Eu estou com vocês, te dou descanso. O Senhor está conosco. O Senhor nos criou para que nós estivéssemos com o Senhor. Então, Pai, que nós venhamos agarrar nessa promessa e nunca mais sair desse lugar. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre você, sua família, sobre tudo, onde você for. E nunca esqueça, em todas as manhãs, todos os dias, relembre as promessas de Deus. E lembre-se da maior de todas elas: Deus é conosco.